Se alguém teve algum problema de conexão, é só pedir novamente. Agora, como de praxe, já estamos gravando. Solicito a todos que coloquem o nome e o número no chat para computar a presença. E desde já peço desculpa pela voz mais zoada do que de costume. Ela já é zoada naturalmente, mas hoje está pior, um pouquinho pior, se é que é possível. Como falei para vocês, vamos fazer a devolutiva da aula 5 e 6 e iniciarmos a aula 7 e 8. O tema feudalismo, Idade Média e feudalismo, eu vou dividir em 2 temas, pelo menos, para que a gente consiga englobar todo o contexto, senão é um período muito longo. Se você pega a Idade Média, são muito tempo, é um espaço longo de tempo para trabalhar numa única aula. Lembrando aí que a Idade Média nós vamos trabalhar de 476 ao ano mais ou menos 1400 e alguma coisa. Então, são 1000 anos de história para contar em uma aula só, não dá. Fica corrido, então eu vou trabalhar o feudalismo, ali o início do feudalismo, dividir pelo menos a Idade Média, como ela é dividida em alta Idade Média e baixa Idade Média, nós vamos estar dentro do contexto da alta Idade Média. Lembrando a vocês que está se encerrando, vou usar esse curto período aqui para lembrar vocês que está encerrando a recuperação. Eu estive olhando, estou aqui com a lista em mão. Do primeiro A, apenas 2 alunos, 1, 2, 3, 4 alunos realizou todas as atividades de história. Do primeiro B, apenas 2 alunos realizou todas. Um realizou 4 e outros realizaram 2. Lembrando que isso precisa das 5. Responder 2, mas eu só estou no primeiro bimestre. Se não responder os 5 link, não vai recuperar a nota, já deixo claro para vocês. Primeiro C, 4 alunos realizaram. Primeiro C, acho que é uma da sala 2, 4, 6, 8, 10, 11. De 11 alunos em recuperação, apenas 4 realizaram todas as atividades. O primeiro D foi uma da sala que tem mais recuperação, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, mas, por sua vez, também foi quem mais respondeu. Todas não. 1, 2, 3, 4 alunos realizaram todas as atividades. Tem 3 que realizaram 4 e alguns que realizaram 2 ou 3. Então, só lembrando a vocês que, né, indo por essa lógica, teoricamente as aulas encerraram, a recuperação encerrou dia 18, a direção pediu para prolongar mais um tempinho por causa dos alunos que não têm acesso à internet, que estão indo na escola e tem que ser aos poucos, e outros não demonstraram interesse de fazer essa recuperação. Podem até passar de ano, se caso a lei obrigar. Não vou dizer para vocês que não vai, porque ainda não saiu nada de oficial. Até o momento, esses estariam retidos. Não sei se vão seguir o exemplo da prefeitura. A única coisa que eu sei é que perderam uma excelente oportunidade de aprender alguma coisa. Então, recuperação está encerrando e a terceiro bimestre vai até o dia 16. Então, nós estamos fechando também o terceiro bimestre, está acabando. Então, verifiquem aí aqueles que ainda não realizaram as atividades. Dúvida, chama no Prevê. Aqueles que são meu tutorado ou que têm outros tutores, procure os seus tutores para que possamos terminar o bimestre aí, gente, da melhor forma possível. 2020, nós já sabemos que é um ano dificílimo e não vamos fazer ele tornar-se mais difícil do que já está. Agradeço. O momento de sermão, eu sei que detesto dar sermão porque eu detesto ouvi-lo, mas é necessário para que vocês, eles que estão despercebidos, possam se atentar. Vamos começar a nossa aula. Qualquer dúvida é só chamar. Outra coisa, eu peço para vocês, se alguém mandar alguma pergunta aí no chat,
porque às vezes tem aluno que é tímido ou está com problema de conexão de áudio, aí não está podendo ligar o microfone ou não consegue, devido a algum problema. Se alguém mandar alguma pergunta referente à aula, quem conseguir ler aí para mim, Vitória, Jamile, Abner, qualquer um dos meninos aí, qualquer um que seja mais desinibido, viu a pergunta de um colega aí no chat, por gentileza, eu falei do Abner, ele acabou de entrar. Se alguém fizer alguma pergunta referente à aula no chat, faz a pergunta para mim por áudio, por favor, que eu não consigo ver. Eu não consigo transmitir a tela aqui e, ao mesmo tempo, observar, ler o chat. Então, peço para o Abner, Vitória, quem tiver, Samira, qualquer um de vocês que tiverem aí mais à vontade para fazer isso, se aparecer alguma pergunta no chat, passem para mim, por gentileza. Professor, fulano está perguntando isso sobre a lição, porque senão, às vezes, tem pessoas que ficam chateadas. Eu te perguntei, professor, eu te fiz uma pergunta no chat lá e o senhor me ignorou. Não é que eu ignorei, é que eu não consigo transmitir aqui os slides e acompanhar o chat ao mesmo tempo. Ok? Pode deixar. Ok. Valeu, gente. Está aparecendo para vocês aí? Sim. Sim. Então, os francos e o Império de Carlos Magno, eu deixei alguns slides da aula anterior, apenas para alguma retomada, se caso surgir alguma dúvida. Então, na aula anterior, nós já começamos a tratar da Idade Média, porque ali as invasões bárbaras, com a queda do Império Romano, é o marco do início da Idade Média, e nós falamos um pouquinho sobre a dinastia Merovinge, o reino de Clóvis, a expansão territorial. Só um minutinho que alguém está pedindo permissão para entrar. Essa eu vi, tem hora que aparece para mim, tem hora que não aparece. Ô, professor. Oi. Rapidinho aqui. Em questão do quarto bimestre, vai terminar em dezembro normal, antes, ou como é que é? Gente, é difícil dar qualquer previsão para vocês, porque, assim, as coisas estão muito dinâmicas, as coisas estão acontecendo. Até o momento, o bimestre termina dia 23 de dezembro. Oficialmente, essa é a data do calendário nosso. Por pouco, nós não vamos fazer a ceia de Natal junto. Então, assim, oficialmente, o nosso bimestre vai até o dia 23 de dezembro. Mas vamos aguardar qualquer novidade aí, se tiver alguma mudança, a gente vai conversando. Porque, como vocês perceberam, a gente às vezes dá uma notícia num dia, o secretário ou a mídia, de forma geral, passa outra em seguida. Então, às vezes, eu falo para você, em dezembro, e vai que ele resolve estender até janeiro, às vezes, interromper ali, digamos, a época festiva, e depois retornar. Mas por o que está acontecendo, por tudo que está acontecendo, termina em dezembro mesmo, tá? Oficialmente até o dia 23. Então, se houver alguma mudança, então nós vamos conversando. Eu deixei isso aqui só para, se caso surgisse algumas dúvidas. Uma das questões que mais eu vi que é raro, que teve muita dúvida, foi uma que eu falava dos povos germânicos, dos povos bárbaros que invadiram o Império Romano. Eu dava ali um nome, uma gama de povos, e aí ficava em dúvida, professor, mas é essa ou é aquela, ou essa ou aquela, e vocês não se atentaram à alternativa E da questão, que era todos os povos, todos anteriores. Então, nessa questão, eu acabei esquecendo, eu ia colocar aqui, acabei esquecendo de colocar ela aqui, porque eu não coloquei as de múltipla escolha, porque alguns alunos ainda estão respondendo. Como tem alunos que ainda estão respondendo, eu deixei em aberto e não vou responder as de múltipla escolha. Mas só essa questão que muita gente, teve um aluno que me fez algumas perguntas e eu dizia, tem mais opção,
eu mandava, não lembro quem foi o aluno agora, aí, professor, é tal? Eu, olha que tem mais opção. E, pelo jeito, ele não se atentou que a alternativa era E. Todas as alternativas acima estavam corretas, porque os visigodos, ostrogodos, todos aqueles povos eram povos bárbaros, chamados bárbaros pelos romanos, que ocuparam o território romano ali, né, nesse período. E a questão 7 da nossa aula falava sobre, de todos os reinos bárbaros surgidos na Europa do século V, apenas os dos francos foi duradouro. Assim, enquanto o reino dos ostrogodos, dos vândalos, foram conquistados pelo Império Bizantino, dos visigodos pelos muçulmanos, no século III, o reino franco consolidou-se nas terras da Gália, lançando-se à base do que viria a ser o Império de Carlos Magno, de Carlos Magno e de Clovis. Em 496, o rei Clovis, neto de Meroveu, converteu-se ao cristianismo, ganhando assim o apoio do clero e da maior parte da Gália, constituída por cristãos. Quais as vantagens obtidas, tanto pelo clero como pelo reino após esta conversão? Eu vi as respostas, aqui está. Clovis, além de ter adquirido o apoio e confiança da Igreja Católica, a mais forte instituição do Império, conseguiu consolidar o reino franco na Gália a partir da subordinação dos poderes locais. Os clérigos, por sua vez, tiveram uma efetiva participação nas decisões políticas, além de verem suas paróquias recompensadas tanto pelo aumento de número de fiéis, como pelo aumento de arrecadação e dízimo. Gente, só pegando aqui, peraí. Ó, olha esse slide aqui. Muita gente errou essa. Outros fizeram resposta muito curta. Preste atenção nesse slide que eu mandei para vocês. A base desse acordo era simples. Os reis bárbaros recebiam apoio político e espiritual da igreja, que legitimava o poder dos reis. Em troca, os reis reconheciam a autoridade moral e política da Igreja Católica, pagavam tributos, adotavam o catolicismo como religião oficial e única do seu reino. Presta atenção que no próprio slide que eu mandei para vocês, para aqueles que não assistiram a live e tiveram alguma dificuldade, no próprio slide, se tivesse passado com um pouquinho de atenção, tinha a resposta. Então, eu coloco aqui a possível resposta, você pode ter colocado com outras palavras, eu considero. Mas, basicamente, é isso. A igreja legitimava o poder do rei. Então, a igreja, de certa forma, era a instituição mais poderosa desse período. A igreja ela se fortaleceu com o Império Romano. Ela vai se fortalecendo, o Império cai, mas a igreja é uma instituição muito forte. Só que ela se junta os reinos francos para manter essa influência que ela tinha dentro dos reinos. E o rei, por sua vez, olha, se a igreja, que é a autoridade espiritual, o Papa, que era a representação de Deus na Terra, apoia o rei, quem que vai ousar ir contra o rei? Então, de certa forma, a igreja, ela ajudava ali na administração, mantendo o povo obediente ao rei. Por sua vez, o rei reconhecia a autoridade moral e espiritual da igreja, que também era grande dona de terra naquele período, ambos saíam ganhando. Essa também é uma questão um pouquinho complicada, porque está nos slides também, mas poderia ser que vocês não vissem o que estabelecer o Tratado de Verdun. Antes de dar a resposta, eu vou retomar aqui, nesse slide aqui, o Tratado de Verdun, onde todo o território foi dividido entre si. O constante luta dos herdeiros e tal, e aí os outros slides que tinham na aula completa, se vocês voltarem lá, aí vai falar um pouquinho sobre os irmãos ali, os 3 irmãos
de Luís I, os seus 3 filhos disputavam ali o poder. Para não gerar uma guerra, o que é que a igreja vai fazer? Vai reunir, vai fazer o Tratado de Verdun, onde ele divide o território do reino franco entre os 3 irmãos de Luís I, os 3 filhos de Luís. Com essa divisão, vai ali enfraquecer o império naquele momento, e ali vai fortalecer ou vai dar origem ao sistema, consolidar-se ali o sistema feudal. Então, vamos à resposta. Possível resposta. Pelo Tratado de Verdun, de 1853, o reino foi dividido em 3 partes. Carlos o Calvo ficou com a França, o Ocidente, Luís, o Germânico, ficou com o Oriente, Lotário com a França Central. Com a morte dos herdeiros de Lotário, Luís e Carlos repartiram a França Central, com exceção da Península Itálica, que foi passada a duques locais. Então, basicamente, o que eu queria era que o Tratado de Verdun foi dividido o reino em 3 partes, ou entre os 3 filhos do rei Luís. Espera aí, só um minutinho, gente. Parece... Ah, não. Parecia que alguém estava me pedindo permissão, mas foi engano. Então, essa foi a aula 5 e 6. As 2 questões de dissertativa que estavam ali, ambas as questões estavam respondidas dentro da aula gravada ou dentro dos slides que vocês recebem. Gente, não se preocupe tanto em dar resposta. Não se preocupe tanto em responder o mais rápido possível para ficar livre. Se vocês não conseguirem aprender alguma coisa, é inútil. Eu recebo vários, eu já estou me entristecendo com a quantidade de formulário que eu recebo com 1 acerto e, às vezes, com 0 acerto. Não dá, gente. Eu reconheço as minhas fraquezas, mas também sei quais são minhas qualidades. E não venham me dizer que a aula é tão ruim ao ponto de eu fazer pergunta que nem eu respondi na aula. Então, eu tenho que ser muito ruim para não conseguir responder nenhuma. Então, dá-se a entender que as pessoas estão respondendo apenas para dizer, olha, eu enviei. Beleza, enviou. Mas qual o sentido? Sem nenhum acerto? Você acha que vai dar nota para você desse jeito? Será que o professor vai olhar só quem fez e não vai olhar os acertos? Galera, eu corrijo. Vocês receberam por e-mail, aqueles que colocam um e-mail válido, que utilizam, eu ontem mandei para vocês o feedback, as respostas para vocês. Então, por gentileza, leiam pelo menos os slides, já que, apesar que a maioria das vezes eu estou falando para vocês aqui, e aqueles que estão fazendo isso não se dão o trabalho nem de ligar o telefone na hora da live. Então, às vezes eu estou dando bronca ou gastando o tempo da nossa aula com quem nem está presente. Então vamos, e não vão nem assistir esse vídeo, esses que não respondem nada. Vamos lá, galera. Aula 5, aula 7 e 8, tema Idade Média e a formação da sociedade feudal. Após essa aula, os educandos devem estar aptos a identificar os aspectos definidores da organização social feudal e comparar diferentes pontos de vista sobre situações de natureza histórico-cultural, identificando o pressuposto de cada interpretação, analisando a validade dos argumentos utilizados. Lembrando sempre, gente, que em história, a gente tem que, vocês estiverem lá no início do ano, isso no 6º ano do Fundamental 1 e do Fundamental 2, e agora, no começo do ano, eu sempre começo a falar de história do seguinte ponto de vista. A história a gente tem que saber que existe o fato histórico e a versão histórica. Então, assim, quando eu vou estudar a história, eu tenho que ler diversas interpretações ou diversas visões para que eu consiga compreender um contexto.
Então, assim, a história é sempre contada pelos vencedores. Então, quando a gente vai falar de história, lembre que a gente vai falar de história. Na maioria das vezes nós estamos falando do ponto de vista do europeu, mas hoje já tem diversas fontes que vai falar aí do ponto de vista da África, do ponto de vista do Oriente Médio, do ponto de vista do Oriente, como China, Japão, para que a gente saiba quais são as diversas versões de um mesmo fato. Eu sempre falo para vocês que quando tem uma briga lá no pátio da escola, chega na direção, chega sempre da seguinte forma: a versão do Joãozinho, a versão do Pedrinho. Então, cada um vai defender o seu ponto de vista. Não, fulano fez isso, fulano foi por causa disso, por causa daquilo. Cada um conta uma versão daquela briga. Mas tem alguém que está observando, a diretora pergunta, e você? Aí você, eu vi isso, isso, isso. Olha, eu não vi tudo, eu não vi como começou. Eu só vi a partir daí. E ainda tem uma câmera que está lá em cima gravando, que pode puxar-se a imagem, e aí a gente vai ver como se deu o acontecimento. Então, para um mesmo fato, às vezes há várias versões. A gente precisa, muitas vezes, analisar as várias versões até a gente ter um ponto de vista. Vocês vão perceber que em alguns momentos, vocês vão estar estudando aqui a Idade Média, em alguns momentos vocês vão encontrar a pirâmide com o clero no topo, em outros momentos vocês vão encontrar o rei no topo e o clero logo abaixo. Então, aí, em alguns momentos, ou algumas versões, que vocês vão ver que tem alguma certa divergência. Não é que A, B está errado. Professor, mas o professor X, quando mostrou que o rei estava em cima, tal. Ou o clero estava em cima e o senhor está falando de outra forma. Não, existe algumas vertentes. E na Idade Média, propriamente dita, à medida que vai acontecendo alguns fatos, vai mudando essa questão social até com a chegada da burguesia, que vai ser o final da Idade Média, que vai gerar toda a mudança estrutural. Então, vamos lá. Idade Média. Computada de 476 d.C. a 1453, quando ocorreu a conquista de Constantinopla pelos turco-otomanos. Então, em 476 d.C., a queda do Império Romano do Ocidente. Com a queda do Império Romano do Ocidente, dá início aí, põe fim à Idade Antiga. Eu fiz lá no início das aulas com vocês aquela linha do tempo, falando de todo esse período histórico, desde a pré-história até a Idade Antiga, até a Idade Moderna. Então, nessa linha do tempo, em 476, põe fim à Idade Antiga, dá início à Idade Média. Em 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, põe-se fim à Idade Média e começa a Idade Moderna, que vai até a invasão da Bastilha, lá com a reforma, com a Revolução Francesa. Na queda da Bastilha, põe fim à Idade Moderna e começa o que nós chamamos de Idade Contemporânea, que vai até os dias atuais. Então, veja que é um período muito grande para a gente estudar. O Império Romano do Oriente, estudado com relação a 3 culturas, em confronto com o torno da bacia do mar Mediterrâneo, caracterizando-se pelo modo de produção feudal. Então, você vai ter lá a questão do Ocidente, o povo romano, em contrato com povos, os chamados povos bárbaros, e depois em contatos também com os povos árabes. Então, dentro dessa Idade Média, tem ali toda essa conjectura. Sociedade feudal, ou feudalismo, conceito, modo de produção que vigorou na Europa Ocidental durante a Idade Média, que se caracterizava pelas relações servis de produção. Então, vamos lá, gente. Feudalismo é um modo de produção,
o feudo, quando fala feudo, é a propriedade. Quando a gente está falando um feudo, o feudo era como se fosse uma grande fazenda. Mas não estamos falando aí de fazendas pequenas, não. Nós estamos falando de feudos que alguns eram muito grandes. Tinha feudos que eram do tamanho de um estado. Não vamos pensar, não é bom comparar o feudalismo com o Brasil, porque a Europa, perto, os países europeus aí perto do Brasil, tem países europeus que são muito menores do que nossos estados em questão territorial. Mas eram grandes propriedades. Às vezes você tinha um feudo, sei lá, que abrangia toda a cidade de São Paulo, Santo André, São Caetano, pega aqui a grande São Paulo inteira, e era um feudo. Ou feudos do tamanho dos menores estados que nós temos aqui. Então, sempre que vocês lembrassem na questão do feudo, olha, feudo é a propriedade, e feudalismo, o sistema... Opa, quebrou alguma coisa. E o feudalismo é o sistema, o modo de produção. Então, a Idade Média está dividida aqui, ó, do século V até o século XV. A Alta Idade Média, o período mais alto, aí, onde chega ao apogeu, subindo ali essa linha aí no gráfico, vai até o século XI. Do século XI para baixo, até o século XV, é o que nós chamamos de Baixa Idade Média. Aí é assunto para outra aula. Então, o período que nós vamos estudar hoje está concentrado nessa primeira parte aqui, Alta Idade Média. É nesse período que nós estamos concentrados na aula de hoje. O feudalismo vem da fusão de duas culturas, a germânica e a romana. O elemento principal da cultura germânica eram os comitatus, sucerania e vassalagem. Onde surge a vassalagem, o elemento principal da cultura romana era o colonato. Então, os modos de produção, aí, o modo de vida do germânico se dava por uma coisa chamada comitatus, que era um acordo entre cavalheiro, a sucerania e a vassalagem. Quem era o sucerano? Era um grande proprietário de terra, uma grande propriedade, vamos pensar aí, um duque, que era dono aí do ducado, como nós vimos lá na anterior, ducado, marquês, e que era dividido ali os reinos germânicos. Eu tenho lá uma grande propriedade, eu pego um nobre de minha confiança, lembre que aqui é relação entre cavalheiros, de nobre para nobre. Nesta relação de sucerania e vassalagem, não confunda com a ideia do servelismo que está dentro do colonato. Então, o sucerano era um nobre poderoso, o vassalo era um nobre menos poderoso. E ali fazia todo um ritual, e esse vassalo jurava obediência ao seu sucerano, e ele recebia lá uma quantidade de terra, que formava um feudo. Então, assim, ó, um sucerano era dono de um feudo imenso, mas como nós estamos falando de um período bem difícil de controlar, tinha passado, não tinha um exército próprio, não havia um exército, a fragmentação do exército romano que causa a sua queda. Estava numa situação difícil, a cidade não tinha como morar, então o que é que eu pegava? Aquela grande propriedade, aquele grande território, ficava com uma parte, e várias outras partes eu dividia entre outros nobres. Poderia ser filho, primo, alguém da linhagem nobre, e esse dali faria outros feudos. Esses feudos, ele tinha administração própria. Então, esse vassalo passava a ser um senhor feudal, mas que devia obediência ao sucerano, ao outro senhor feudal.
Às vezes eu era vassalo de um e tinha outros vassalos. Eu era, em alguns casos, eu era vassalo de um grande nobre, mas a terra que eu recebi também era grande demais para me administrar. Eu doava, eu cedia, né? Doava não, que o título da terra continuava sendo do sucerano, para outro. Então eu era vassalo de um e sucerano de outro. Então é bem complexo isso. Dentro do colonato, como se dava? Eu tinha lá uma grande propriedade, eu precisava de pessoas para trabalhar nela. Então, dentro do Império Romano, se dava dessa forma. O colonato. O que era o colonato? Olha, eu tenho esse feudo aqui e eu preciso produzi-lo. Eu sou nobre, eu não vou lá arar a terra e plantar. Pegava aquelas pessoas servos, pessoas sem dinheiro, pessoas que estavam fugindo da violência da cidade, e aí ele dividia, olha, você vai trabalhar na minha terra. Em troca, uma parte daquilo que você produz me pertence. A outra parte é sua. Só que esses senhores feudal criavam várias taxas, vários tributos para que o vassalo. Então, você pegava lá, produzia 100%, 50% ia para o senhor, 50% era seu. Desses 50% que era seu, você pagava várias taxas, vários impostos, e muitas vezes restava menos de 10% ou 10% daquilo que você produziu para você se manter o ano inteiro. Então, era uma relação de exploração bem pesada. A organização dos feudos baseou-se em duas tradições, como eu já falei. Os comitados, senhores da terra, unidos pelo laço de vassalagem, comprometiam a ser fiéis e honrar os outros. No colonato, o proprietário de terra dava proteção, trabalho aos colonos, que em troca entregava ao senhor parte de sua produção. Então, feudalismo. Aí vamos lá. Qual foi a contribuição dos romanos? A vila romana, os senhores romanos abandonaram as cidades e foram para o seu latifúndio, suas terras, as suas grandes fazendas, dando origem aos feudos medievais. Colonato. Muitas pessoas foram em busca de proteção e trabalho nas terras dos grandes senhores. Para utilizar essa terra, deveriam ceder metade do que produziam ao proprietário. Aí, a contribuição para a formação dos feudos, as contribuições bárbaras. A atividade do agropastoril, atividade básica desse povo, então os bárbaros já viviam da plantação e da criação de animais. Comitatus, guerreiros juravam defender seu chefe e estes o equipavam, isso era o costume germânico. Benefício, recompensas que os chefes militares davam aos seus guerreiros após obter uma conquista. Direito consuetudário. Lei não precisava necessariamente estar num papel ou ser incensionada ou promulgada. Os costumes transformavam-se em lei. Então, a chamada lei dos costumes. Não havia uma lei escrita. Por isso, muitas vezes, na hora de um julgamento, o julgamento se dava de acordo com a vontade daquele que estava julgando, do senhor feudal, do nobre que estava julgando. Então, se, por exemplo, se um servo cometesse um crime, a punição era pesadíssima. Se um nobre cometesse um crime contra um servo, a punição era branda. Por quê? Não havia uma lei fixa que dissesse, olha, o que serve para João serve para José. Não havia. Então, era a lei dos costumes. Nesse período, era muito complicado essa questão judicial. Há imensas propriedades rurais governadas pelo senhor feudal, ou seja, a terra, prestígio, status, fonte de riqueza. A economia amonetária. Quando se fala o ar aqui, vem de negação. Monetária, dinheiro. Amonetária, você tira a questão do dinheiro. Dentro desse período do feudalismo, quase não existia moeda.
Os reinos mais ricos faziam lá, cunhavam algumas moedas, mas não havia uma moeda nacional. Normalmente as moedas eram feitas por peso, a quantidade de peso que tinha a moeda em ouro ou em prata era muito pouco usada. Nesse período, fazia-se as trocas, quando existia, comércio quase não existia no período feudal. Os feudos, eles eram autossustentáveis, ou seja, eles produziam tudo o que necessitavam para a sua sobrevivência. Dentro de um feudo, ali, vivia na economia de subsistência. Eu produzo tudo o que eu preciso para subsistir. Então, quando precisava lá um servo lá, ele plantava feijão, mais feijão do que arroz, escolhia mais feijão do que arroz, eles iam entre eles e trocavam. Então, olha, tantos quilos de feijão, tantos litros de feijão, em troca da quantidade de arroz, seja lá qual fosse trocar. O que nós vamos chamar de escambo, né? Depois vai virar a palavra escambo, que é a base de troca. Divisões do feudo. Um feudo, eu criava o meu feudo e eu fazia subdivisão. No meu feudo, o senhor feudal, ele ficava normalmente no lugar mais alto da propriedade, que era para ele ter uma visão das suas terras, uma visão privilegiada. Então, por isso que depois, quando vai surgir os castelos, no começo, os castelos surgem aí de madeira, tal, depois eles vão para a construção de alvenaria e depois para as chamadas fortalezas de pedra. Então, o senhor feudal ficava no lugar mais alto e ali ele dividia seu território em manso senhorio, que ficava o castelo, e eram as terras do uso exclusivo do senhor. As melhores terras ficavam com o senhor feudal. Manso servil, terra utilizada pelos servos. As outras terras, escolhia a parte da terra mais de melhor produção para mim. As outras eu divido entre os meus servos. Essa aqui é o manso servil do José, manso servil do João, manso servil do Antônio. Então, quantos servos eu tivesse, quanto maior o feudo, maior o número de servos. Terras comunais, que eram bosque, pasto, largos, e eram usados por todos. Nos mansos comunais, era uma parte do feudo que dizia, olha, como nós estamos falando de uma economia de subsistência, o Josézinho, ele plantava feijão e arroz, mas também criava algumas vaquinhas. Lógico que nada muito em grande quantidade, porque ele tinha que dar conta de trabalhar na sua terra, trabalhar na terra do senhor e ainda cuidar dos seus animais. Então, eu precisava do leite, eu criava uma vaca, criava uma cabra, seja lá o que for. Então, dentro desses mansos comunais, essas áreas, normalmente a caça era algo exclusivo dos nobres. Então, é muito comum, quando vocês vão assistir filmes medievais, quando se trata ali de Robin Hood, por exemplo, tem uma das passagens que um servo está sendo condenado à morte por ter caçado um veado lá nas terras do senhor. Então, a caça era algo exclusivo do senhor feudal. Aqui está a divisão de um feudo. Olha lá, a parte superior, a parte de cima, está o manso senhorio. A parte mais alta do castelo, a outra parte aqui próxima, aparentemente, de um rio, o manso senhorio, que era as terras de produção do senhor feudal. Só que nesse manso senhorio, quem é que vai plantar? O servo. Então, o servo, vamos pensar numa semana de 6 dias, porque nessa conjectura o domingo era do Senhor, então o domingo normalmente não se produzia, era dia de ir à igreja, de ir à missa, onde tinha as atividades da igreja, que era, em primeiro momento, obrigatório a participação de todos. Então, não tinha essa de eu vou na missa se eu quiser, eu vou lá no culto se eu quiser. Não, era obrigação. O domingo, dava o horário da missa, todo mundo tinha que se dirigir à igreja lá, sobre o risco de sofrer alguma censura, alguma pena.
Então, digamos lá, de 6 dias, 3 dias eu vou trabalhar nas minhas terras, 3 dias eu trabalho na terra do meu senhor. Então, cada servo vai ter uma parte da terra do senhor feudal que é de responsabilidade dele. Então, ele, além de cultivar nas suas terras, tinha que produzir nesse manso senhorio. Aquilo que eu produzo nas minhas terras, 50% é meu, 50% é do senhor. Dos meus 50%, eu ainda tenho que pagar as taxas. Aquilo que eu produzo na terra do senhor feudal é 100% dele. E embaixo aqui, o manso comunal, que era a terra comum a todos, comum entre aspas, porque eu podia criar tal, mas também tinha limitação, não podia caçar dentro dessas terras e era limitado também a minha produção. Organização social, sociedade estamental, onde cada grupo tinha sua função específica. O clero representava a igreja em enorme prestígio. Nobreza, responsável pela segurança, composta principalmente pelos senhores feudais, e servos, maioria da população que trabalhava e produzia uma riqueza. Produziam uma riqueza que não usufruíam. Não mudou muito até os dias de hoje, não, né? Nós produzimos a riqueza que fica na mão dos grandes empresários. Mas aqui está a ordem feudal. Os que rezam, os que guerreiam e os que trabalham. Cada um dentro do seu contexto. A função do clero é orar, interceder a Deus por vocês e usufruir dos direitos que Deus me dá. A nobreza, sou responsável pela segurança, é eles que tinham os cavalheiros, era eles que montavam, que guerreavam. Na guerra, os nobres iam para a guerra. Não é igual ao dia de hoje que os presidentes dos Estados Unidos lá declaram guerra, ou de qualquer outro país, e manda os pobres morrer lá. Muitas vezes, nessas guerras, o rei, quando você vê os filmes feudais, o rei era a linha de frente. Ele estava no meio delas lá. Então, aqui vocês colocam organização social. Clero, nobreza e servos. Eu coloquei essa imagem aqui quando o clero sendo no topo. Existe algumas que no topo aqui vai ter o rei, só o rei. E um pouco abaixo está o clero e a nobreza. Clero e nobreza está junto. Em questão de prestígio, eles são muito parecidos mesmo. Quando se fala, todo clérigo era um nobre. Então, nesse momento, é comum haver alguma divergência. Não está errado se você olhar aqui e o rei tiver. Por que eu coloquei essa como clero o topo? Porque a igreja, o clero, eles se julgavam representante de Deus na terra. Então, nenhum poder é maior do que o de Deus, uma vez que o próprio Papa é quem nomeia o rei. Por isso que tem essa questão aí de ordem. As obrigações pagas pelos servos. Corveia, trabalhar gratuitamente, trabalho gratuito dos servos nas agriculturas, construções de ponte e fortificação. Então, era uma espécie de imposto que o servo pagava. Então, parte do meu tempo é dedicado para trabalhar nas terras do Senhor, na agricultura do Senhor. Quando precisava construir uma ponte ou construir o castelo, uma fortificação, eram os servos que tinham que trabalhar. Banalidade, imposto pago pela utilização da infraestrutura do feudo, moinho, forno e celeiro. Então, o servo produziu, ele precisa passar pelo moinho para tirar as cascas dos grãos, lá, fazer o tratamento da sua agricultura. Pagava uma parte. Eu tenho 10 sacas para fazer lá, beleza. Para usar o moinho dessas 10 sacas, vou dar um exemplo, lógico. Para você passar essas 10 sacas pela moinha, uma saca fica para o senhor para pagar a taxa. Então, você volta com 9. Então, um exemplo. Então, cada coisa que você usar, você pagava uma quantidade. Uma parte do que você fazia ficava para o senhor feudal.
Vai usar o forno? Ok. Uma parte daquilo que você vai assar, você tem que pagar uma taxa em espécie para o senhor. E vai usar o celeiro, vai armazenar as coisas, que sua casa era pequena, você não tinha como armazenar uma quantidade maior, paga uma taxa para o senhor. Mão morta, imposto pago pela morte do chefe da família, se caso continuasse a utilizar as terras. Então, digamos, o senhor feudal cedeu aquela propriedade para o seu José. O seu José vai e morre. Ok, seu José morreu, a família quer continuar a ser servo, vai pagar uma taxa e outra, o responsável da família, vai assumir aquele pedaço de terra. Então, era uma taxa que tinha que ser pago se caso o chefe da família morresse. Captação, imposto anual pago individualmente o senhor feudal. Olha, eu tenho que produzir na terra do senhor, metade do que eu produzo vai para o senhor, eu tenho que pagar tudo que eu vou usar, se eu vou usar charrete, se eu vou usar o arado, eu tenho que pagar uma parte, e uma vez por ano tinha uma espécie de imposto de renda lá que tinha que pagar. Os servos também eram obrigados a prestar serviços militares em caso de guerra e dar hospitalidade ao senhor. Existia casos, nem, não era todos os feudos, mas é muito comum. Quem assistiu o filme, se não me falha a memória, Coração Valente trata dessa questão, que ainda tinha uma obrigação do servo, que era, no caso do casamento, você ia casar, a núpcia pertencia ao senhor e não a você. Então, a noite de núpcia não era do noivo, era do senhor feudal, do senhor da terra. Então, havia casos que, no caso do filme Coração Valente, trata dessa questão que o senhor, o noivo, burla essa situação e tem a núpcia antes do casamento, alguma coisa do gênero, e eles matam a mulher dele em praça pública, cortam a garganta dela por ter desobedecido ao Senhor. Então, para você ver o quão absurdo era essa questão. Vida boa era a vida da nobreza. A Igreja Católica reforçava o papel da nobreza e a proteção material da sociedade. A relação de sucerania e vassalagem, o sucerano era o nobre que doava o benefício, o feudo, a outro nobre. O vassalo era o nobre que recebia o benefício, fazia um juramento de fidelidade e sucerania. Em função da Igreja Católica, o senhor feudal tinha um poder local. O rei, na prática, tinha poderes limitados. Já a Igreja tinha um poder universal. Então, o reino tinha um poder de acordo com o seu feudo, mas a Igreja tinha um poder universal. A proprietária de 1/3 das terras da Europa influenciava a vida e o comportamento das pessoas. Então, nós estamos falando de uma época onde o povo não lia, tudo que era passado para ele era do ponto de vista da interpretação dos monges, do alto clero. Então, as regras eram feitas de acordo com a vontade deles para proteger essa estrutura social. O clero era organizado, a organização da Igreja Católica. O clero era dividido no clero secular, vivia em contato com os fiéis, normalmente o baixo clero, não eram grandes nobres, eram pessoas, padre, essas pessoas mais frei, esses mais simples, vinham de dentro da sociedade ali, do grupo dos servos em si. Esse era o que vivia em contato com os fiéis. Clero regular, que vivia em conventos e mosteiro. O clero regular coube a conservação de importantes manuscritos gregos, latinos, preservando a cultura da antiguidade clássica. Então, esses monges viviam normalmente em mosteiros isolados e eles eram que reproduziam as obras. Naquela época não tinha a prensa. Você ia produzir um livro,
era copiado aquele livro, a caneta ali, a pena, e tem que fazer uma cópia, copia a caneta. Então, você imagina como que era a produção cultural. Então, a cultura era restrita à nobreza e aos membros do clero. Praticava o canto gregoriano e a igreja monopolizava a educação e a cultura. Então, a educação não era para todos. A educação era para os nobres. Tinha muitos nobres que eram analfabetos. Principalmente aqueles nobres mais velhos, eles não sabiam ler, mas aí colocavam seus filhos nos conventos lá da igreja, nas escolas da igreja, para aprender a ler, para aprender a administrar o seu território. Então, o domínio era todo da igreja nesse momento. E aí eu quero que vocês se atentem à diferença que se dá. Quando a gente fala, mas o vassalo é a mesma coisa de um servo? Nem pensar. Servo, uma pessoa pobre, que não tinha terra, que não tinha prestígio, que só tinha a sua força de trabalho. A única coisa que o servo tinha era a sua força de trabalho, que ele cedia a esse senhor feudal em troca de proteção e em troca de um pedaço de terra para produzir e cuidar da sua família. Esse era o servo. O vassalo era um nobre que recebia um feudo de um senhor. Esse feudo, a terra não era dele, a terra era do sucerano, mas ele tinha o direito de explorar aquelas terras. Então, eu explorava aquela terra e eu só tinha que jurar obediência. Pagava uma taxa de imposto ao meu sucerano e, em caso de guerra, eu tinha que juntar a parte dos meus cavalheiros, daqueles guerreiros, e ia lutar em favor do meu sucerano. Então, esse era a relação entre vassalo e sucerano, ok? A relação entre servo e senhor feudal era uma relação de obediência, uma relação de dependência. Se aquele senhor não quisesse mais aquele servo, ou se o caso o pai da família morresse e eles não tivessem o dinheiro para pagar a mão morta, eles eram expulsos do feudo, a situação era difícil. No primeiro momento, foi uma relação de interdependência. O senhor dependia do servo para manter a estrutura e os servos precisavam do senhor para proteger e produzir. Isso era uma relação de necessidade. Com o passar do tempo, no período aí da igreja em si, no período da Idade Média e domínio da igreja e dos nobres, vão se criar amarras e vão proibir o servo de sair do feudo. Então, o servo não era bem um escravo, porque não podia ser vendido, não era uma propriedade, mas ele estava preso à terra. Ele não podia mudar de feudo a hora que ele quisesse. Eu não gostei do feudo do seu João, vou para o feudo do seu Joaquim. Não, ele estava preso à terra. Então, não era escravo, mas também não era livre para ir para onde quisesse. Então, já veio aí uma relação de dependência desse servo, uma vez que era limitado a sua liberdade. Eu estava livre dentro daquele feudo, mas não podia trocar de feudo. Então, é bem complicado essa relação. Então, fixe isso. Então, apesar de serem parecido ali a questão, a junção dessas duas formas de administração, que era a germânica e a romana, mas quando nós falamos de vassalagem, nós estamos falando de acordo entre nobres. Como nós estamos falando de servos, nós estamos falando de acordo entre nobres e plebeus, pessoas da camada social mais baixa daquele momento.
Os monges, isso aqui eu já falei, né? Os monges eram responsáveis pelas copas, um livro chamado de copista. As universidades surgiram na Baixa Idade Média, no século XI ao século XV. Mestres e estudantes, em torno de uma cidade específica, destacavam-se pelo ensino de determinada disciplina. Oxford, na Inglaterra, Coimbra, em Portugal, são instituições desse período. Então, para você ver aí, Oxford, que é uma das universidades mais famosas da Inglaterra, Coimbra, de Portugal, são instituições que surgiram nesse período. Então, do século XI para o século XV. Não vou entrar nesse detalhe, porque é assunto para a próxima aula. Dentro desse período que nós estamos vivendo, eles viviam dentro do teocentrismo. Deus era o centro do universo, Deus era a explicação para todas as coisas. Se a igreja tinha um monopólio de Deus, a igreja detinha todo o poder. Então, isso vai durar toda a Idade Média, só mudando lá na frente com a Idade Moderna. Quando nós chegar lá, tratamos desse assunto. Por hoje é só. Agradeço a paciência de vocês e abro para questionamento, dúvidas, reclamações, lamúria, alguma coisa que queiram comentar? Professor, Oi. eu só não entendi porque naquela parte que você falou do casamento, a mulher, ela morreu. O Ari às vezes viaja na maionese, aí complica a cabeça de vocês. E dentro desse contexto, eu falei o seguinte, havia feudos, não era todos, mas era comum em alguns feudos, que no caso de um casamento entre servos, lembre, casamento entre servos, porque servo jamais casaria com nobre, era proibido. Não havia a relação entre classe. Quem casava-se entre classe, nobre com nobre, servo com servo. Quando um servo ia casar, a noite de núpcia não pertencia ao noivo, pertencia ao senhor feudal. Ok? Isso é horrível. Então, você ia casar lá, você e o bonitinho, não sei o nome do seu... crush, não consigo falar essa palavra. O seu... A Michael Jordan. Isso, o Michael Jordan. Você ia casar com o seu Michael Jordan. É mais fácil falar arroba, professor. Oi? Seu arroba. Seu arroba? Então, você ia casar lá com o seu arroba, mas, lógico, como hoje, como nós vivemos na nossa sociedade, é igualzinho, não mudou nada. A noiva casava virgem. Não havia relação fora do casamento. Igualzinho aos nossos dias atuais. Quando chegava no dia da núpcia, o padre celebrou o casamento, declara o marido e mulher, o noivo ia para casa e a noiva ia para a cama do nobre, do senhor feudal. Professor, Oi. igualzinho não, porque nos dias atuais não tem nada de igual com isso daí que você falou, não. Não, misericórdia, eu acredito que hoje é assim. A questão do casamento ainda é. Só não tem a noite da núpcia. Gente, só pode casar virgem. Só pode casar virgem, pelo amor de Deus. Isso não, pelo amor de Jesus Cristo. Cristo. Ó, Conjuro. Você tá equivocado, mas vamos lá, gente. A noite de núpcia, o noivo casou, voltava para casa, a noiva ia para a casa do senhor, deitava-se com ele. Na noite, no dia seguinte, o noivo retirava ela lá e viviam felizes para sempre. Quando eu citei o filme Coração Valente, é um filme antigo de Mel Gibson. Oi. Pelo que eu entendi, ela morreu porque ela casou antes do tempo certo, não foi? Isso, o que acontece? Ele pega, e acho que a noite antes do casamento, alguma coisa lá, eles vão lá, consumam o casamento antes do senhor feudal ter o privilégio lá de deitar com a noiva. Ah, mas Por é isso. engraçado, né? Oxe, então eu ia morrer encalhada, porque eu caso com um, eu não vou querer sair dando pro outro, entendeu? Era casada aqui. Não era uma vontade, era uma imposição Que palavreado feio. Oi?
Era uma imposição. Infelizmente, era assim que se dava. E quando se tentava driblar isso, era punido com a morte. Então, nesse filme, trata essa história onde eles não aceitam essa condição e a relação dele. Lembrando, gente, nós estamos falando de um período onde as relações não se dava por amor. A questão de amor, a questão do gostar, é uma construção social ao longo do tempo. Muitas vezes se casavam por Naquele tempo arranjo. era tudo arranjado, né, professor? Era casamentos arranjados. Muitas vezes você casava sem nem conhecer o noivo, tal. Então, assim, infelizmente, a mulher é apenas um objeto. E você não tinha lá a vontade própria. Se o homem já vivia numa condição desgraçada, você imagine a mulher dentro desse período. Nós estamos falando de uma época onde não era uma questão de dizer, professor, eu amo José e não vou deitar a primeira noite com João. Não era uma como se fala? Não é uma questão de querer, opção, né, professor? Não era questão de querer. Era isso ou aquilo. Ou era isso ou você não casava. Mas você dependia do casamento para a sua subsistência. Uma vez que as terras, só quem podia receber uma terra para produzir era o homem. Então você não podia, não era uma escolha. Ok? Mais alguma dúvida? Para não morrer de fome, né? Literalmente. Era um arranjo. Ou seja, então de qualquer jeito, minha filha, se você ficar sozinha ou fizesse merda, você ia morrer de qualquer jeito, porque... Basicamente isso. Mais alguma dúvida? Reclamações, lamúria? Então, um beijo no coração de todos. Até a nossa próxima aula. A semana que vem, vocês receberão os formulários. E eu peço... Só um minutinho, Jamile. Eu peço encarecidamente, leiam os slides, assistam o vídeo, se for necessário de novo, pelo menos nas partes que eu tratei de um determinado assunto, para responder. Na dúvida, não responda antes de perguntar, de tirar essa dúvida. Vamos lá, pelo amor de Deus. Fala, Jamile. Oi, Jamile. Hoje tem eletiva, não tem? Sim, já ia esquecendo, galera. Aí, Hoje deixa eu fazer uma pergunta. A professora de artes pediu pra gente fazer um desenho do robô, não pediu? Sim. Lembro que ela falou se caso ela mostrou os trecos lá da coisa para fazer. Por quê? Aí, era pra gente criar um robô, não era? Sim. Podia pegar inspiração de algum filme? Ela não falou nada sobre isso, então não vejo por que não, desde que não seja uma cópia, né? Porque olha o que eu tô fazendo. Dá pra ver? Tá quase um mínimo, parece. Não, vi os óculosinhos lá, tá. Vi. Legal. Show. Então, galerinha, espero vocês às 3h na eletiva. Luan Abner vai fazer a apresentação hoje? Cadê a Vou. E a parceira, cadê a dela? Como é o nome dela? É Melissa? Melissa, errei? É Melissa, é isso ou eu tô doido? Tá certo. Ela tá aqui presente, Melissa? É Maria Acho que não. Isabel. Maria Isabel, professor. Oi? Maria Isabel. É Maria Isabel? Opa, então... Não, ele tá falando da minha sala que apresenta. Da sala dele que ficou de lei fazer também. Todos vão fazer, lógico, mas primeiro não envergonhe Maria, não. Vamos lá, força e fé, que hoje eu tô sem condições de falar muito. Hoje eu não vou falar, prometo para vocês. Um abraço a Também todos. não, hein? Eu duvido, hein? Eu duvido. Ó, vou falar bem pouquinho. Um beijo no coração de todos e até às 15h. Tchau, professor. Tchau, Tchau, professor. Tchau, nega.